Boa tarde, jovem. Boa tarde, jovens. Aqui eu estou voltando para falar de equações homogêneas, tá? Que eu dei um critério para você verificar quando uma equação é homogênea. Eu disse que tiver uma equação desse tipo, você conseguir provar que dy dx é igual a uma função no final, no segundo membro, que só depende de u, onde u é igual a y sobre x, isso é uma equação homogênea. Aí como é que você resolve? Basta fazer essa substituição. U igual a y sobre x exatamente por essa peculiaridade da equação, né? Mas aqui eu vou dar um outro critério para você reconhecer se ela é homogênea. Então, se você tiver assim, talvez alguns se identifiquem melhor com esse critério aqui. Se você tiver a equação dada dessa forma. Aqui no segundo membro, uma função em x e y, como é esse caso aqui, x e y, como é esse outro caso, uma função em x e y, né? Se essa função for uma função homogênea de grau zero, então a equação é homogênea. O que é uma função homogênea de grau zero? Uma função homogênea de grau zero é uma função que, se você aplicar, assim, o teste é esse, se aplicar tx, ty, ela no final resulta f de xy. Ela não varia se você multiplicar esse vetor aqui do domínio por um t, ou seja, por um mesmo número, né? Então vai dar a mesma função. Todos esses caras têm a mesma imagem. Isso é chamada de uma função homogênea de grau zero. Então vamos fazer o teste para aquela equação, para aquela função lá do primeiro exemplo, né? X mais y sobre x. Então, ali naquele caso, no primeiro exemplo, f de x é igual a x mais y sobre x. Aí eu vou fazer o teste, vou aplicar f a tx, ty. Então, f de tx, ty é igual, aí vamos lá, onde tem x, vai ter x. Onde tem y, você substitui por ty sobre x. Aí, ou sobre x, que é tx aqui, né? F de tx. Aí você põe t em evidência, você vai ter t, que multiplica x mais y, sobre tx. E aí cancela, não é? Cancela t por t. No final das contas, você vai ter x mais y sobre x, que é a função f aplicada a xy. Então, como f de tx, ty é igual a f de xy, f de tx, ty é igual a f de xy, você conclui que a equação é uma equação homogênea. Então, dá no mesmo você fazer esse teste ou esse outro teste aqui, tá bom? Então, por exemplo, vamos fazer mais um, essa aqui. A função agora é segunda equação lá que nós já vimos que ela é homogênea. Vamos fazer o teste usando esse outro teste aqui, verificando que a função é homogênea de grau zero. Então você tem o quê? X ao cubo, né? F de xy é igual a x ao cubo mais xy ao quadrado sobre y ao cubo mais x ao quadrado y. Agora eu vou aplicar f a tx, ty. O que vai acontecer? Aqui tx ao cubo dá t3x3, né? Mais aqui tx, tá bom? Opa, tá fora do enquadro, né? Então f de tx, ty, onde tem x ao cubo, entra tx ao cubo, que é t ao cubo, x ao cubo. Aqui x é tx vezes y ao quadrado, t ao quadrado, y ao quadrado. No denominador, y ao cubo, t ao cubo, y ao cubo, mais x ao quadrado, t ao quadrado, x ao quadrado, ty, né? Aí você coloca t ao cubo em evidência no numerador, né? T ao cubo em evidência, você vai ter x ao cubo, mais aqui t ao cubo em evidência, t vezes t ao quadrado, t ao cubo. Tirei em evidência, fica xy ao quadrado. Xy ao quadrado. No denominador, t ao cubo em evidência. T ao cubo em evidência vai dar y3. Aqui t ao quadrado vezes t, t ao cubo.
tirou em evidência, fica x ao quadrado y. X ao quadrado y. Cancela, não é? Cancela aqui t ao cubo por t ao cubo, e o que resulta é x ao cubo, tá aqui. Resulta x ao cubo mais x ao quadrado mais x ao quadrado, sobre y ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo mais x ao quadrado y, que é a função aplicada a xy, tá certo? Então, isso aqui é f aplicado a xy. Daí, como f de tx, ty é igual a f de xy, você conclui que a equação dada, tá? A função do segundo membro tem aquela propriedade, a equação dada é uma equação homogênea. Como resolver? Faz a substituição u igual a y sobre x, por causa daquela... Por isso eu dei esse critério para você pensar sempre no y sobre x como a solução, tá bom? Mas você pode fazer esse critério ou esse para concluir que a função é homogênea. Concluindo que ela é homogênea, faz essa substituição, a função vai se transformar a equação vai se transformar numa equação de variáveis separáveis, né? Tá certo? Vai se transformar, até aqui nós fizemos a conta de uma equação de variáveis separáveis, e aí você já sabe resolver, tá bom? No próximo exemplo, aí sim eu vou voltar com uma equação de fato, uma equação homogênea que vamos resolver, tá? Agora vamos resolver mesmo. Já sabemos o critério para reconhecer a equação homogênea, agora vamos para a resolução. Um grande abraço, fiquem com Deus.